E no vídeo de hoje nós vamos conferir o Moto G1 no Vale a Pena Ver de Novo. Esse aparelho aqui, praticamente todo mundo que assistir esse vídeo e conhecer ele, comenta aqui embaixo, porque foi um dos aparelhos que mais proclamou aí a Motorola no Brasil. Fez a Motorola crescer exponencialmente e eu consegui uma unidade super novinha para mostrar para vocês e para você que não conhece essa relíquia, que eu acho que é muito difícil. A Motorola ela era da Lenovo na época e isso fez ela crescer demais. Da Lenovo não, da Google. E fez ela crescer demais, acertando em cheio nesse aparelho. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos conhecer ou reconhecer o Moto G1. Eu acho que a Google ela fez o certo ali com a Motorola, né? Fez um aparelho com um ótimo desempenho, super custo-benefício e trouxe ele para o Brasil, fazendo a Motorola crescer gigantescamente. E essa unidade aqui eu comprei lá no Mercado Livre, eu achei um anúncio lá por R$150. R$150. Você deve estar falando, esse celular tá todo estourado aí dentro, todo quebrado. Não, olha aqui na câmera lateral, galera, dá uma olhadinha aqui. Caixinha bem novinha, né? Deixa eu arrastar um pouquinho o notebook para lá. E olha aqui por dentro, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é trollagem não, vai ter celular aqui dentro. Ó. Então aqui já temos ele. Olha o estado que tá o aparelho. Tá novinho, galera. Novinho, dá uma olhadinha nisso. Novinho. Essa versão aqui, ela não é a versão que vem com as capinhas, a versão Colors. Eu já tive o Moto G1, o Moto G1 Colors. Eu comprei quando tinha lançado. E tinha até a versão com a Republic, que vinha com fone da Motorola também. E eu era doido por essa versão, só que eu não consegui comprar na época. Mas eu consegui a versão Color de 16 GB de RAM de armazenamento, e era uma versão muito bacana. Essa versão que eu consegui aqui é a versão de 8 GB de armazenamento e não é a versão Colors. Você vai perguntar, Luan, e onde está o seu Moto G1? Eu fiz uma pequena burrice, que quando lançou a versão 5.0 do aparelho, eu fui atualizar, beleza, atualizei, funcionou bonitinho, só que aí eu quis voltar para o KitKat. E aí que eu fiz a burrada, eu voltei da forma errada e acabei brincando o aparelho e acabei estragando ele. Assim, não tinha o arquivo necessário, a Motorola não liberou o arquivo necessário para conseguir fazer a restauração correta. E nisso eu perdi o aparelho, acabei vendendo ele, só carcaça e tela, e aí ficou nisso, né? Então eu fiquei sem aparelho uns meses. Depois disso eu comprei um Zenfone 5 e aí começou a minha vida aí para, digamos, começar a trabalhar com o YouTube. Tá aqui, ó, funcionando. Quem lembra desse papel de parede aqui vai ter uma nostalgia gigantesca. Aqui na câmera lateral, para você dar uma olhada, ó, nós temos um aparelho aqui que é muito, mas muito rápido para sua época. Dá uma olhada nisso, ó. Configurações, a gente abre ele aqui. Tem aparelho hoje? Ele está carregando algumas coisas aqui. Enviar SMS? Não quero. Ele está carregando algumas coisas aqui ainda. A configurações travou, parece. Só porque eu abri a boca, Felipe. Travou. Olha, só porque eu falei que era rápido. Vamos fechar aqui, vamos ver. Vamos fechar configurações. Olha a minha cara ali na câmera. Vamos abrir as configurações aqui, ó. Configurações está bugada, galera. Não quer abrir, não. Será que bugou? Meu querido. Abriu. Tinha aberto. Não sei se está carregando alguma coisa, mas ó, abriu as configurações aí. Nós temos um aparelho que para ter 1 GB de RAM, Android 5.0, eu acho que ele é bem rápido para a época dele. Nós temos uma câmera só na câmera traseira. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos lá. Fotografei. Eu vou colocar na tela para vocês verem aí, vou acompanhar aqui também a foto. Assim, para a época, por ser um aparelho custo-benefício, eu acho a câmera dele boa. Não é a melhor câmera do mundo, mas hoje eu vejo aparelhos sendo vendidos com câmeras no mesmo nível desse daqui, o que me impressiona muito. E eu quero saber de você, se você já teve um Moto G2, que é a versão superior desse daqui, entre aspas, que é um tamanho maior. E eu lembro que eu já tive o Moto G1 e o Moto G2. E o Moto G2, ele não consegue entregar o mesmo desempenho que o Moto G1 tem, mesmo sendo o mesmo aparelho com um tamanho um pouco maior. Aí eu me pergunto, será que
o que eles fizeram no Moto G1 para ele ficar com esse desempenho, né? Nós temos aqui um aparelho que provavelmente as peças que vão dentro dele são de altíssima qualidade. E por isso faz ele ser um aparelho rápido, mesmo depois de tanto tempo. É um aparelho que ainda dá para a gente instalar o WhatsApp, como vocês viram aqui, ó. O WhatsApp ele tá aqui ainda, ó. O brilho está muito alto. A tela dele tem um brilho alto, mesmo sendo uma tela antiga. Nós temos o WhatsApp funcionando, se você quiser instalar ele vai funcionar. Então aí nesse quesito, é um aparelho muito bom para quem quer só usar o WhatsApp, que é um aparelhinho pequeno. Porque você encontra esse aparelho aqui por volta dos 200, 250 reais em bom estado. Se você quiser pôr para o seu filho ouvir música, ver YouTube e tudo mais, você vai conseguir utilizar normalmente. E o mais incrível é que a bateria dele ainda está em bom estado, depois de 9 anos aí de uso praticamente. Ó. Ele está dando erro aqui porque eu estou sem logar a minha conta do Google. Eu troquei a senha dela e acabou que eu estou sem login. Mas nós conseguimos ainda acessar a Play Store e tudo mais, só está sem o meu login do Google. É um aparelho que eu acho que, assim, pelo tempo dele, vale muito a pena e marcou demais a época, né? Nós tínhamos aí Nexus na época da Google também sendo lançado. Nós temos a traseira removível, né? Que hoje em dia a gente nem vê mais. E a gente tem o design, ó, tá muito bonitinho esse daqui. Eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? De achar ele nunca foi aberto também. Pelas marcas dos parafusos não tem marca nenhuma. Tá bem zeradinho, ó. Deixa eu mostrar aqui de perto. Tá bem zeradinho. Vou tirar uma foto com a câmera frontal aqui pra gente dar uma olhada. Ele não para de me pedir a conta do Google aqui. Eu tive um trabalhinho para atualizar ele para o 5.0, ele veio com 4.4, fiquei até com medo de atualizar. Falei, vai que dá o mesmo erro, vamos tirar uma fotinha aqui. A foto dele, ó, a câmera é super simples, dá uma olhada. Nós temos um software super simples, sem nada praticamente. Ó, o aplicativo Google Play Store parou, acho que não está aguentando. Então nós temos aí um aparelhinho super básico, ó. As configurações da câmera, eu acredito que seja arrastando para o outro lado, né? Não esse, o outro. Vamos voltar aqui, ó. A foto está na tela para vocês verem. Aqui para o outro lado nós temos as configurações. Essa época que o Android era bem pré-histórico, né? A gente sabe que não era um Android tão bem acabado como hoje, mas consegue entregar ali um desempenho legal. Vou fazer uma gravação aqui agora para vocês darem uma olhada. Aí tá a gravação dele. Felipe, dá um oi pra galera. Ó, a galera não tá funcionando muito bem, mas o aparelho. E aí? E ó, nós temos aí uma câmera bem básica, mas que pra época e pelo preço do aparelho tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu acho que assim, muito dificilmente a gente vai ver um outro aparelho assim de marcas emergentes, não são marcas assim supra-sumo do pessoal, intermediário, fazer tanto sucesso. Porque aqui, ó, pra você ter ideia, ele tem o Snapdragon 400, 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna. E pra época ele fazia milagre, galera. Eu trabalhava na papelaria antes de ficar só no YouTube e eu via muitas pessoas indo com o Moto G1 lá na papelaria. O Felipe também trabalhava comigo lá e ele lembra, né? O pessoal ia com o Moto G1 lá, funcionando mais rápido que o pessoal que usava o Samsung Duos, né? Aquele Samsung que o pessoal comprava de monte antigamente. Na caixinha aqui não veio muita coisa, a gente só veio o cabo. Tem um manualzinho aqui. Aqui o manualzinho dele, pelo menos o manual veio, né? A gente tem um manualzinho. Na caixinha não veio muita coisa, mas temos selinho da Anatel e tudo mais para mim guardar. E eu quero saber, esse vídeo aqui também é para mim perguntar para você quais outros aparelhos antigos que fizeram sucesso vocês querem que eu traga aqui. Eu já tenho 2 ali. Pega ali para mim, Felipe, para mostrar pro pessoal. Eu já tenho 2 ali que eu vou trazer vídeo pro canal, porque são aparelhos que fizeram época e também fizeram parte da minha vida, né? Que eu trouxe aqui. Ó, o Felipe já trouxe aqui para mim. Vamos deixar o montagem aqui. E são aqui, ó, o Milestone 1. Não sei se você já conhece esse aparelho. Ou 2, na verdade. O Milestone 2. Eu tô em busca do Milestone 1. Se souber alguém que tem vendendo aí, preço bacana para me trazer. Funcionando. Porque eu tenho o 1 aqui dentro, ó. Tá o 2 e o 1 aqui. Deixa eu pegar o 1 aqui. O 2 eu mostro em vídeo pra vocês, espera aí. Aqui eu tenho o Milestone 1, só que ele não tá funcionando. Então aí se você tiver alguém que tenha o Milestone 1, me manda lá no Instagram, vai estar passando aqui do lado. Me manda lá pra mim comprar de você. E tem também esse aqui, ó. Milestone 3. Então aí falta só um pra mim ficar com o kit completo, funcionando bonitinho. Esses aparelhos aqui já nem funcionam no Google Play Store, mas eu vou trazer vídeo deles porque são aparelhos que fizeram época e marcaram uma boa evolução da Motorola ali na época do Android.
E o que eu tava pensando em trazer também é a TechPix, né, Felipe? Falei de comprar a TechPix para trazer. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Devo trazer junto com outros produtos? O que vocês acham que é bacana trazer? Comenta aqui embaixo. E também, não se esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo. Se quiser comprar ele, não vai ter link porque não vende mais, mas na época ele custava uns R$800. Hoje em dia, com R$800 a gente compra um A03S, que tem um desempenho legal, ó, teste de resistência, que tem um desempenho legal, mas que vai entregar ali um desempenho bem próximo desse aqui, só que mais atualizado, né? E eu dei uma olhada lá no XDA Developers, tem sistemas operacionais do Android 10 funcionando nele, cara. Android 10 funcionando nesse aparelhinho. Então, olha, vale a pena se você quiser comprar ele para deixar para o seu filho usar, para usar para o WhatsApp, coisa básica, só que ele vai ter uma vida útil menor, porque daqui a pouco o WhatsApp vai cortar o Android 5, e aí vai ter que comprar outro aparelho para funcionar. Ou você pode fazer um custom ROM e instalar um sistema mais novo, só que ele tem limitações, né, galera? Aparelhinho de 9 anos aí, então assim, eu acho que esse daqui eu não vendo, vai ficar ali para eu mostrar para o meu filho, para minha filha, como que era os smartphones antigamente. Então, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que saia aqui. E não se esquece de comentar aqui embaixo também quais aparelhos, quais produtos antigos que você quer que eu traga aqui no Vale a Pena Ver de novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.